Irmãos, hoje eu quero conversar um pouco com os irmãos sobre o tema que Deus colocou no nosso coração e como nós chegamos até ele. E eu queria começar recapitulando do 2018. 2018, nós trabalhamos o tema preparado. E parecia algo novo que nós não sabíamos o que era. E nós precisamos de estar preparados para a pandemia que veio logo depois. E esse foi o tema que Deus colocou no nosso coração para nós trabalharmos em 2018. Em 2019 foi buscar a paz para a nossa casa. Que nós precisávamos de estar preparados para a pandemia com paz em nossos lares, porque nós precisamos de ficar praticamente um ano recluso nos nossos lares. E Deus, então, nos preparou isso antes. Em 2020, já no meio da pandemia, Deus nos trouxe o tema superação. Nós precisamos de superar uma pandemia, superar perdas, superar um monte de coisas. Em 2021, Deus nos trouxe um recomeço. E nós verdadeiramente precisamos de recomeçar. Algumas pessoas sem entes queridos, outras pessoas sem amigos, outras pessoas sem emprego, outras pessoas sem um monte de coisas. E nós precisamos de recomeçar a nossa vida. Em 2022, nós buscamos a plenitude de Deus. E a plenitude de Deus, nós entendemos que era cheios de Deus em todas as áreas da nossa vida. E em 2023, nós começamos a voltar aos fundamentos da palavra do Senhor. E no ano passado, então, nós trabalhamos muito para trazer de volta à nossa igreja a importância da palavra do Senhor como a nossa fonte de vida. E nós lutamos e estudamos muito com os irmãos para entendermos que a lei que Deus mandou a Moisés, ela continua valendo hoje. Ela continua nos apontando as nossas falhas e continua nos apontando que precisamos de Jesus Cristo. E quando nós estamos em Jesus Cristo, vivendo o nosso processo de santificação, a lei nos lembra que nós continuamos falhos, continuamos pecadores e que continuamos dependendo de Jesus todos os dias. E diante de todo esse contexto, e nós às vezes não entendemos como Deus prepara esses temas para nós trabalharmos, nós enxergamos o cuidado de Deus desde 2018, nos preparando para passar por essas dificuldades. E esse ano, Deus tem me incomodado muito desde o meio do ano passado sobre uma necessidade de revitalizar a igreja. E eu queria primeiro que nós conceituássemos o que é revitalização. E qual o conceito de revitalização que Deus colocou no nosso coração. Eu queria que a gente tivesse aqui em Brasília uma forma mais fácil da gente enxergar a revitalização. Mas eles começaram uma revitalização na W3, mas como envolve muito investimento, ainda não concluiu. Então não dá para a gente chegar e falar assim, olha, o que Deus está nos chamando é para trabalhar como foi na W3. Mas tem um projeto que está dando muito certo. E se os irmãos depois derem uma pesquisadinha, e talvez os irmãos já viram essa iniciativa, e aí é nesse sentido que essa palavra vai se aplicar nas nossas vidas. É o exemplo de São Paulo, do centro de São Paulo. O centro de São Paulo é o lugar onde era o metro quadrado mais caro do país. O lugar onde era o centro de todas as decisões do país nas décadas aí de 50, 60, 70. Era 100% povoado, era o lugar mais caro, era onde tinha os melhores prédios, os melhores apartamentos de se morar e os melhores apartamentos comerciais ou imóveis comerciais. E com o passar do tempo, a gente começou a migrar para as áreas um pouco mais distantes, uma para ter mais espaço
igual nós fizemos aqui em Brasília, né? Saímos ali do plano piloto e viemos para Sobradinho, viemos para os condomínios, porque aqui a gente tem um pouco mais de espaço e também por causa do custo. Aqui era mais barato, então a gente migrava de onde era mais caro para o mais barato. E aí o que aconteceu com essa migração em São Paulo? Os prédios no centro de São Paulo ficaram obsoletos, sem uso. E grande parte deles vazios. E a palavra do Senhor fala que quando Satanás vê casa vazia, ele vem e ocupa ela. E o que virou o centro de São Paulo? Um lugar cheio da opressão de Satanás. Então, no ano de 2008 para 2009, eu estava iniciando uma empresa aqui em Brasília e precisei de passar uma semana em São Paulo para tentar fechar uns contratos. E eu fiquei ali na São João, que é o reduto bem do centro. E isso já em 2008 para 2009. Era um lugar que era só prostituição, droga e tudo quanto é coisa que não presta. E eu não conhecia São Paulo, primeira vez que eu fui para o centro de São Paulo, e eu fiquei ali, e era um motelzinho muito simples, e foi uma semana de sofrimento, vendo toda aquela crueldade e brutalidade no centro de São Paulo. Se você for no centro de São Paulo hoje, não precisa nem de ir, né? É só ver os noticiários. Nós temos a maior cracolândia do mundo, nós temos agora não é nem mais crack, né? Agora é a droga zumbi, né? Que deixa um pouquinho pior as pessoas, e vai corroendo o corpo das pessoas como um todo. E o Estado de São Paulo, com alguns empresários, então começou um projeto de dar um novo uso para o centro de São Paulo. E é um projeto que está sendo muito bem feito. O custo é alto, muito alto. Mas está se pegando aquilo que era muito bom no passado e trazendo com um novo sentido de uso. Então está se pegando esses prédios comerciais antigos, transformando em prédios residenciais, fazendo uma limpeza desses moradores de rua, desses usuários de droga, né? O Estado movimentando essas pessoas de lugar, e com isso trazendo uma reforma e dando um uso adequado, atualizado para aquilo que era bom nos anos 50 e 60. Por que esse tema foi o tema que Deus colocou no meu coração? Eu comecei a voltar a estudar Apocalipse. Nós já estudamos Apocalipse como um livro em 2017. Nós estudamos aqui na igreja o livro de Apocalipse, versículo por versículo, nas quartas-feiras. E me impactou muito a situação das 7 igrejas da Ásia. E por que me impactou muito? Eu até, na Bíblia que eu fui presenteado no final do ano passado, tem um mapa aqui bonitinho. Mateus, coloca pra gente aí a imagem. Eu até tirei a foto da imagem. Vamos ver se a gente consegue enxergar aqui. Você consegue... Eu não sei se os irmãos vão conseguir ver daí. Daqui eu consigo pelo menos apontar. Deixa eu ver. Não, tá sem pilha. Tá bom. Então vamos lá. Aqui nós temos a Ásia no tempo de Jesus, nessa região aqui. Aqui é onde Paulo fez as suas viagens missionárias, tá? Todas essas cidades já tinham igreja. Na época que João escreveu o livro de Apocalipse, Paulo já tinha feito as suas viagens missionárias e já tinha implantado igrejas em todas essas cidades. Vou citar algumas só. A igreja de Corinto está aqui. Aqui Cesareia, Samaria, Jerusalém, Damasco, Antioquia, Tarso. Todo esse contexto
É o contexto da igreja primitiva nos 100 primeiros anos depois de Cristo. E quando Jesus fala com João, ali na ilha de Patmos, no início do livro de Apocalipse, ele escolhe 7 igrejas, dessas igrejas, para exemplificar a igreja de Cristo. Muitos estudiosos colocam essas igrejas como sendo tempos de cada época da igreja de Cristo. Mas eu gosto mais da ideia de que essas igrejas representam a igreja de Cristo atemporal, em todos os tempos. Se você olhar para todas as igrejas em todos os tempos, você vai encontrar esses mesmos problemas. Então, a gente até talvez identifica mais em um tempo uma coisa ou outra, mas se a gente for olhar com lupa. Mas se nós olharmos para a nossa igreja hoje, nós vamos ver todos os problemas encontrados ou listados por João em cada uma das igrejas. Porque a igreja de Cristo são as pessoas, é o corpo de Cristo. E nós aqui somos uma pluralidade. Talvez eu não esteja passando por um problema de esquecimento do primeiro amor, mas talvez eu esteja passando por um problema de falta de amor. Entende a diferença? E aí, talvez aqui na igreja tenha algum irmão que esqueceu o primeiro amor, mas que está amando, só esqueceu o primeiro. Está amando não com o primeiro. Entende? Então, a gente vai enxergar e encontrar todos os irmãos que representam as 7 igrejas na igreja hoje. E essas 7 igrejas, elas estão tumultuadinhas nessa região aqui, ó. Aqui eu tenho Pérgamo, aqui eu tenho Esmirna, Éfeso, Filadélfia, Laodiceia, Sardes e Tiatira. Estão aqui nesse meinho. Se você for lá hoje, nessa região, não existe nenhuma dessas igrejas. E isso foi o que me chamou mais atenção. Deus escreveu especificamente para essas igrejas. Deus alertou o fim dessas igrejas. Deus chamou a atenção e chamou eles a uma mudança, a uma revitalização. Isso com 87 anos de igreja só. Quando João começou a escrever o livro de Apocalipse lá em Patmos, foi provavelmente no ano 87 depois de Cristo. Então nós estávamos apenas com 80 anos de igreja, 80 e poucos anos de igreja, e Deus já chama a igreja a uma mudança de rumo, porque senão Deus viria sobre essa igreja e essa igreja seria destruída. A história não conta com requintes de detalhe o que levou à destruição ou fechamento dessas igrejas. Mas se Deus foi tão direto, deixando bem claro o que precisava ser feito, porque senão ele iria vir com destruição, muito provavelmente foi porque elas não obedeceram à voz do Senhor. E hoje, no ano de 2024, a igreja evangélica no Brasil, ela está consolidada. A igreja evangélica no Brasil, ela começou a ter uma maior divulgação ou um crescimento a partir dos anos 1800. Então nós estamos aí com pouco tempo de vida. Mas ela é uma igreja consolidada. Ela é uma igreja pluralizada. Nós temos igreja para todos os gostos. Ah, não, eu gosto de hino da harpa. Tem igreja que só canta hino da harpa. Não, eu gosto de hino congregacional. Nós temos a igreja que só canta congregacional. Não, eu gosto de meia a meia. Nós temos igreja que é meia a meia.
Não, eu gosto de cura e libertação. Nós temos igreja que tem só esse ministério. Não, eu gosto de palavra de conhecimento. Nós temos igreja que tem só esse ministério. Mas o que marca a igreja brasileira no tempo de 2024 é que nós estamos esquecendo as coisas que Jesus mandou que a igreja fizesse. E nós estamos com os mesmos defeitos que as igrejas da Ásia. Eu quero ler com os irmãos alguns textos, mas eu vou me ater mais a um resumo sobre essas igrejas do que ao texto especificamente, porque senão nós teríamos que ler 2 capítulos do Apocalipse. E eu não quero cansar os irmãos com a leitura, mas eu quero que os irmãos entendam como estavam essas igrejas e como nós podemos estar hoje e qual o caminho que Deus quer que nós tracemos. Amém? Então vamos lá. Se você pegar o texto, capítulo 2, do verso 2 até o capítulo 3, verso 15, você vai pegar a carta específica a cada igreja e o que Deus falou a cada uma. Aqui eu tenho um resumozinho do que Deus foi falando a cada uma. De como as igrejas achavam que estavam e como Deus enxergava elas. Há um pouco mais de um mês atrás, no primeiro domingo de novembro, nós começamos a introdução sobre esse tema, falando que Deus estava nos chamando a olhar para o retrovisor, olhar qual a nossa situação, olhar quem nós somos, aonde nós estávamos, de onde Deus nos tirou e até onde nós chegamos. E o Espírito Santo nos incomodou a entender quem nós somos e onde nós estamos na nossa linha do cristianismo. E hoje eu quero que nós pegamos esse entendimento de onde Deus nos tirou e até onde nós chegamos, como nós nos enxergamos como crente, e talvez fazer um contraponto, como Deus está nos enxergando como crente. Aí o chamamento à revitalização e a retribuição de Deus, se nós nos revitalizarmos. Amém? Então esse é o nosso objetivo aqui hoje. Então vamos lá, a igreja de Éfeso. Como que era a igreja de Éfeso? A igreja de Éfeso era uma igreja ortodoxa, era uma igreja trabalhadora, era uma igreja que os irmãos eram esforçados. Tudo que colocava para ser feito, os irmãos faziam. Ela era fiel nas provas, ela era fiel nas adversidades, ela era fiel ao ensino da palavra de Deus. Na igreja de Éfeso não tinha heresia, não tinha falsos mestres. Na igreja de Éfeso tinha tudo aquilo que a gente acha que devia ter em uma igreja. Era uma igreja próspera, uma igreja frutífera, uma igreja que avançava no mundo, uma igreja que conseguia cativar as pessoas, encher os seus templos, ganhar almas para Jesus. Mas Jesus olha para essa igreja e fala: eu tenho contra vocês que vocês deixaram o primeiro amor. E o que é o primeiro amor? O que é o primeiro amor? O que os irmãos entendem ser o primeiro amor? Talvez nós podemos achar que é o serviço. Não, essa igreja servia. Não, mas então o primeiro amor Irmãos, o primeiro amor é amar Jesus acima de todas as coisas, ao ponto de morrer por Jesus. O que nós aprendemos a fazer como igreja? Fazer, fazer e fazer, e fazer e fazer. Para que ninguém veja que nós não estamos em Cristo.
Nós estamos no Cristo, mas não em Cristo. Jesus fala para essa igreja que eles precisam voltar atrás. Mas Jesus também fala mais na frente um pouco, que esses que não voltaram atrás vão chegar lá no dia do juízo e vai falar: Senhor, em seu nome eu fiz isso, eu fiz aquilo outro. E Jesus vai falar: apartai-vos de mim, porque eu não conheço vocês. E isso é muito duro e é muito pesado para a igreja. Eu tenho, ao mesmo tempo que Deus tem me incomodado muito a fazer algumas coisas, eu tenho me policiado muito para não fazer demais. Porque quando a gente faz demais, a gente não tem tempo para Deus. A gente faz demais e não tem tempo para Deus. Não, mas eu estou fazendo para Deus. Tem certeza que você está fazendo para Deus? Você não está fazendo para a igreja, você não está fazendo para o seu ministério, você não está fazendo para a sua família, para o seu filho. Você está fazendo para Deus? Você está fazendo por amor a Jesus? Esse era o problema da primeira igreja. Era uma igreja linda, maravilhosa, com tudo, mas que não tinha a chama de Jesus dentro do coração. Hoje, nós temos templos maravilhosos no Brasil. Nós temos igrejas lindas no Brasil. Mas talvez você passe um mês dentro desses templos sem ouvir falar de Jesus. Igrejas que têm tantas coisas. Aqui na nossa igreja, às vezes nós viemos para a igreja não por amor a Jesus. Nós viemos porque nós queremos uma cura. Nós viemos a Deus porque nós queremos um emprego. Nós viemos a Deus porque nós estamos angustiados. Nós viemos a Deus porque estamos ansiosos. Nós viemos a Deus por tantas coisas. Mas não vimos à casa do Senhor por amor a Jesus. Então, o primeiro ponto que Jesus está nos chamando a atenção é: volte ao primeiro amor. Então, uma igreja que faz muito precisa tomar cuidado, porque ela pode não estar amando Jesus, está amando mais a igreja, está amando mais o templo, está amando mais o nome do que amando a Jesus. Amém? Segunda igreja é a igreja de Esmirna. Como que a igreja de Esmirna era vista pelos irmãos de Esmirna? Uma igreja pobre, uma igreja fraca, uma igreja que não tinha templos suntuosos, que não conseguia praticar a comunhão. Como que Deus via a igreja de Esmirna? Como uma igreja rica, uma igreja que amava, uma igreja que tinha tudo no mundo celestial. Mas como assim? Irmãos, às vezes, tudo aquilo que nós conquistamos toma o lugar de Deus. Toma o lugar de Deus. Para que eu vou orar? Se eu sou funcionário público, ninguém pode mandar embora. Para que eu vou orar? Se eu já tenho onde morar, já tenho emprego, já tenho carro, minha família já está constituída, meus filhos já estão casados, já está tudo bem, para que eu vou orar? Para que eu vou buscar a Deus? Para que eu vou anunciar Jesus? Para que eu vou amar Jesus? Se Jesus já me deu tudo. E quantos crentes, e aí eu estou falando de mim, que eu sou crente, não estamos igual aquele homem insensato, que depois de fazer a colheita e guardar tudo no seu celeiro, falou assim: agora, ó minha alma, folga, porque está tudo preparado. E Jesus olha e fala assim: louco, você não sabe que amanhã mesmo você vai perder a sua vida. E nós tivemos a pandemia que nos mostrou isso, mas infelizmente 2 anos depois nós já nos esquecemos. Só 2 anos de pandemia, nós já nos esquecemos. Nós já estamos frenéticos do mesmo jeito. Nós já não temos tempo para a nossa família do mesmo jeito. Nós
Talvez passamos o ano de 2023 sem ligar para um parente, para uma pessoa próxima. Talvez para um pai, para uma mãe, para alguém próximo. Já brigados com a família, já de todo quanto é jeito. Achando que a nossa força está no nosso poder ou no nosso dinheiro. Mas a igreja de Esmirna, ela era uma igreja que aos olhos dos homens era pobre, mas aos olhos de Cristo ela era rica, porque ela amava, porque ela dependia de Cristo, porque ela estava o tempo todo aos pés de Cristo. Deus, eu preciso de você, eu não tenho. E o dia que nós entendermos que nós não temos nada, que nós somos apenas mordomos de Cristo aqui na terra, nós vamos viver aos pés do Senhor. Eu preciso de ti, eu preciso de ti, eu preciso de ti. Sabe o que nós fazemos com nós mesmos? Deus vem e nos liberta de alguma coisa, nos livra de algum pecado, nos limpa e nos purifica a alma. E nós ficamos brincando com Satanás nessa área. Nós ficamos brincando com Satanás nessa área. Nós damos uma de Sansão. Nós vemos qual foi o exemplo de Sansão e o efeito de Sansão e continuamos brincando como Sansão. Andando do lado da vinha, cheirando as uvas, comendo o mel que foi produzido em carcaça de mortos, nos prostituindo com o mundo, achando que isso não vai dar o mesmo resultado que deu a Sansão. Deus já deixou escrito qual é o resultado quando a gente faz isso. E aí a gente está firme, mas a gente cai. Por que caiu? Caiu porque estava soberbo, porque achava que já era autossuficiente, não era mais dependente de Deus. Deus, eu preciso do Senhor todos os dias. E aí disso eu vou falar um pouquinho da igreja de Sardes. A igreja de Sardes, ela era uma igreja que ela estava num alto do morro. Ninguém nunca conseguiu entrar em Sardes, escalando os seus muros. Sardes era uma cidade que ela tinha soldados muito bem treinados, mas ela tinha um ponto só de vulnerabilidade. Era um buraco. E os reis, por 2 vezes, invadiram essa cidade, porque eles ficavam acampados, esperando os guardas dormirem. E quando os guardas dormiam, achavam que ninguém ia entrar, eles entravam por esse buraco no muro da cidade, e tomava a cidade, invadia a cidade, e saqueava todo mundo. O que isso quer dizer para nós? Nós precisamos de estar vigilantes. Como que era a igreja de Sardes? Ela tinha uma reputação de viva, mas estava morta. Todo mundo olhava para essa igreja, era a igreja que vai entrar no céu. E Jesus olha para essa igreja, você está morta. Você tem um monte de crente que está na UTI, no CTI, você não entra no céu. Você não está vigilante. Você já foi liberta, já foi sarada, já foi curada, mas está de volta e lameada no pecado, porque você não vigia. Quantos de nós não estamos nessa situação? Deus nos tirou do mundo e nós vamos lá e nos plantamos de novo no mundo, trazendo o mundanismo para dentro da igreja, fazendo as adaptações. Irmãos, para Deus não tem meia verdade. A verdade é uma só. Ou você está em Deus, ou você não está em Deus. Não tem como eu estar nos 2 lugares. E Deus está nos chamando a uma revitalização. A igreja de Pérgamo, ela tinha gente tão comprometida com Deus a ponto de serem martirizadas. Mas elas também tinham gente caído diante da sedução do pecado. Deus chama a igreja, chama a atenção da igreja. Vocês estão sofrendo perseguição, vocês estão sendo martirizados. E que bom que vocês estão, continuem firmes nisso. Mas tem dentro de vocês pessoas
que estão completamente dadas ao pecado. E isso faz de vocês fracos. Vocês precisam ser revitalizados. E nós, como igreja hoje no Brasil, não estamos preocupados com a vida do nosso irmão do lado, em ajudá-lo. Nós estamos preocupados em acusar, em julgar, em meter o dedão na cara, em expor situações, mas não em amar. Não em chegar do lado e falar assim: ô irmão, vem aqui, estou com você, vamos caminhar junto, vamos sair dessa, vamos junto rumo à santificação. Porque sem a santificação ninguém verá a Deus. Nós precisamos de ser revitalizados. Não, eu estou bem. Eu estou bem. Ô irmão, você não está bem não? Deixa eu ficar longe de você, porque senão você vai me sujar. Sendo que o que Deus chama é: o irmão não está bem não? Vai lá, abrace ele. Que eu estou em você. E através de você, eu vou fazer uma salvação, uma limpeza completa na vida dele. Foi para isso que Deus nos chamou. A igreja de Tiatira estava trabalhando mais do que trabalhava no início da carreira, mas a ação sem zelo, doutrinário. O caso de Tiatira é diferente do caso de Éfeso. Éfeso tinha o zelo doutrinário sem ação, e Tiatira tinha a ação sem o zelo doutrinário. Nós precisamos de ter as duas coisas, trabalhar, mas ao mesmo tempo tendo esse zelo doutrinário. A igreja de Filadélfia era fraca diante dos olhos humanos, mas era poderosa diante de Cristo. E a igreja de Laodiceia considerava-se rica e abastada. Tinha tudo. Eu vejo a igreja de Laodiceia, irmãos, e aí é o berço que eu nasci, é onde eu aprendi tudo o que eu sei. Mas eu vejo a igreja de Laodiceia como uma igreja Assembleia de Deus no Brasil. Rica, abastada. Os maiores templos, todos da igreja. Os melhores músicos, os melhores pregadores. Onde tem cura, onde tem milagre, onde tem um monte de coisa. Congressos gigantescos, maravilhosos. Mas que Deus olhou lá de cima e falou assim: eu estou do lado de fora, batendo. Se vocês abrirem a porta do coração, eu entro. Eu estou do lado de fora. Vocês passaram a me usar, vocês passaram a me querer. Porque eu posso fazer alguma coisa por vocês e não por mim. E aí eu sinto muito, porque eu faço parte dessa igreja. Eu sou a Assembleia de Deus. Irmãos, olha para o lado, olha esse prédio. Isso aqui é nosso. Isso aqui é da igreja, é de cada um dos irmãos. Foram com as doações dos irmãos que isso aqui foi construído. Isso aqui não é alugado. Isso aqui é nosso. E nós olhamos, glória a Deus. E olha o tanto de banco vazio. E você com tantos amigos indo para o inferno. Se você pegar no mapa, você vai ver que a igreja de Laodiceia, ela está entre duas outras cidades. Uma que era uma cidade termal, e que a água dela era quente, e ela tinha propriedades medicinais. E do outro lado, uma que a água era fria, e ela também tinha propriedades medicinais. Mas Laodiceia estava entre elas. E Laodiceia pegava o esgoto das duas. Então a água quente misturava com a fria e ficava morna. E ela não tinha propriedade nenhuma. Medicinal, nem de vida, nem de nada. E era ruim até para beber. E aí Jesus vai e faz essa comparação. Vocês são morno. E eu estou a ponto de vomitar vocês. Mas vocês acham que são ricos. Se você começar a olhar e analisar hoje a sua situação e a nossa situação aqui no Grande Colorado, há um tempo atrás parecia que nós tínhamos uma condição financeira favorável. Mas hoje o que nós temos, mal dá para nós pagarmos as nossas despesas mensais. Parecia que isso aqui era um lugar de alto padrão.
e hoje virou médio para baixo padrão. Ah, mas como assim, Júnior? Aqui tudo é muito caro. Em Brasília tudo é muito caro. Se for para qualquer lugar de Brasília é muito caro. Mas não virou aquilo que era para ter virado, conforme foi prometido. E o que é isso? É a situação da igreja. Achou que estava poderosa, operosa. E Deus olha para a igreja e fala assim: não, vocês estão mornos. Vocês precisam de ser revitalizados. Precisam de ser aquecidos pelo fogo do Espírito Santo. Cristo tem o remédio para todos esses males. E aí eu quero ir para cada um dos problemas enfrentados com o remédio que Jesus nos dá. Primeiro, um remédio para a igreja de Éfeso. Ela havia perdido o primeiro amor. Jesus se apresenta como aquele que anda no meio da igreja, segurando a liderança pela mão, como seu pastor superior. Ele está dizendo: eu vejo tudo e eu conheço tudo. Jesus está falando: olha, vocês deixaram o primeiro amor, mas eu estou aqui, se voltem para mim. Jesus não abandonou a sua igreja. Jesus não nos abandonou. Ele continua aqui. Se nós quisermos a revitalização, é só nós falarmos: Jesus, eis-me aqui, envia-me a mim, me usa, me cura, me liberta, me transforma. Eu quero amar o Senhor mais do que todas as outras coisas. Eu quero amar estar na tua presença mais do que fazer as coisas na igreja. Eu quero amar ter um relacionamento contigo mais do que estar em todas as atividades da igreja. Ah, Júnior, então quer dizer que se eu estiver em todas as atividades da igreja, eu não estou amando a Deus? Muitas vezes não. Porque a gente vem para cá, eu mesmo, muitas vezes eu venho para cá com tanta coisa para fazer, que eu nem dobro meu joelho e oro. A maioria das orações, dos louvores, eu estou trabalhando, eu estou tocando, eu estou mexendo no som, eu estou fazendo alguma coisa, estou fazendo outra. Não é aqui o meu lugar de intimidade com Deus. Meu lugar de intimidade com Deus, na maioria das vezes, é na minha casa, é no meu momento devocional, no meu momento de oração. Ah, Júnior, então por que você está aqui? Não, porque Deus me chamou para esse serviço aqui, eu estou prestando um serviço. Entender a diferença? Vamos lá, igreja 2, a igreja de Esmirna. Para a igreja de Esmirna, que estava passando por sofrimento, perseguição e morte, enfrentando o martírio, Jesus se apresenta como aquele que esteve morto e tornou a viver. Oh, aleluia! Aquele que venceu a morte, aquele que é o remédio para quem está enfrentando perseguição e morte. Está difícil de suportar o dia a dia? Jesus está aqui. Ele é a cura, Ele é o remédio. Ele é aquele que pode voltar a dar vida àquilo que está morto. Todo aquele que está em Cristo vai ser ressuscitado por Ele e vai viver eternamente com Ele, amém? Jesus está aqui, Ele tem um remédio para nós. A igreja de Pérgamo, ela estava se misturando com o mundo, perdendo o senso de verdade. Jesus se apresenta como aquele que tem a espada afiada de 2 gumes, que exerce juízo e separa a verdade do engano. Pérgamo estava em conflito entre a verdade e o engano, e Jesus se apresenta a eles como sendo a espada que faz essa separação. Irmãos, nós precisamos de voltar à verdade da palavra de Deus. O que Deus nos mandou fazer. Nós precisamos de deixar de aceitar o mundo dentro de nós, as coisas como normais. Não, nós somos separados. A Bíblia fala que nós somos raça eleita, povo escolhido de Deus. Nós não somos iguais ao mundo. E se nós não estivermos parecendo diferente do mundo, nós precisamos de revitalização, nós precisamos de voltar a Jesus. Jesus está aqui para fazer essa diferença.
E mais uma vez vocês vão ver a diferença entre os que servem a Deus e os que não servem. Se nós não tivermos mostrando diferença na nossa vida, que nós servimos a Deus, nós não estamos salgando o mundo. Nós não estamos sendo luz. Nós estamos sendo trevas como o mundo é. Nós estamos sendo insípidos como o mundo é. Amém? Vamos lá para a igreja de Tiatira, que ela estava tolerando a impureza e caindo em imoralidade. Na igreja de Tiatira tinha uma profetisa, não era isso? Que ela estava enganando todo mundo com a sensualidade e sexualidade, e buscando até louvores e honra para si mesma. E a igreja aceitava isso. A igreja não batia o pé, a igreja não tinha ela como um falso mestre. Nós precisamos de tomar cuidado com aquilo que nós estamos ouvindo. E nós precisamos de ter responsabilidade quando subimos aqui nesse altar. Nós não podemos usar esse altar para tentar trazer o mundo para dentro da igreja, ou para tentar justificar os nossos erros, ou a nossa vida pecaminosa, e levar as pessoas a um peso maior do que aqueles que Jesus deu, quando nós estamos vivendo em pecado. Para essa igreja, Jesus se apresenta como aquele que tem os olhos como chama de fogo, aquele que sonda e conhece, os pés semelhantes a bronze polido, que é poderoso para julgar e vencer os inimigos. O remédio para a igreja que está tolerando falsos profetas, falsos mestres, falsa doutrina, é Jesus como olhos de fogo, Jesus como pés de bronze para julgar. E o julgamento de Cristo, ele é ou para salvação ou para condenação. Aqueles que estão em Cristo são salvos. Aqueles que não estão em Cristo são condenados. Nós não podemos achar que Jesus é amor e que ele tolera tudo. Ele chegou no templo onde estava vendendo um monte de coisas e saiu chutando tudo, destruindo tudo, e chamando aquele povo de mercenário, de bandido, de raça de víbora. E aí, você acha que Jesus é aquele bonzinho? Não. Ele zela pela sua palavra. Para Sardes, que tinha a fama de ser uma igreja viva, mas que estava morta, Jesus se revela como aquele que tem os 7 Espíritos de Deus. Oh, aleluia! A plenitude do Espírito, o único que pode dar vida a uma igreja morta. A igreja tinha fama, mas não tinha realidade. Ela tinha vida, mas estava morta. Ela se achava com vida, mas estava morta. E Jesus é aquele que pode dar vida a nós, dar vida dentro de nós. Jesus, através do Espírito dele. Lembra que em 2021 nós trabalhamos a plenitude de Deus, sermos cheios da plenitude de Deus. Passou 2023, nós já esquecemos disso. E quantos de nós não estamos vivendo mortos em áreas na nossa vida espiritual? Destruídos em áreas na nossa vida espiritual. Mas o Espírito Santo está aqui. O Jesus, que tem os 7 Espíritos, que tem a plenitude de Deus, está aqui. E Ele pode nos dar vida novamente. A igreja de Filadélfia era uma igreja que tinha pouca força, mas ela era fiel. Jesus vê muitas oportunidades à sua frente e diz a ela que tem a chave de Davi, que abre e ninguém fecha, e que fecha e ninguém abre. Talvez você esteja como essa igreja, se achando fraca, se achando incapaz, se achando impotente. Jesus está aqui hoje dizendo: eu sou a porta, aquele que abre e ninguém fecha. Eu pus ela diante de você, você vai vencer. Quando nós estamos com esse sentimento de incapacidade, chegamos até Deus e falamos: Deus, eu preciso do Senhor. Eu consigo enxergar Deus lá do céu, olhando para nós com um sorrisão, falando assim: ô meu filho, você não imagina o meu poder, e eu estou aqui para te ajudar, agora que você está falando que não consegue. Para a igreja de Filadélfia, ou para a igreja de Laodiceia,
que era sem fervor espiritual, que era morna, que era rica financeiramente, mas pobre espiritualmente, Jesus apresenta como aquele que é constante e fidedigno no meio de tantas mudanças. O que Jesus fala para a igreja de Laodiceia é: eu não mudo. Eu sou o mesmo de ontem, eu sou o mesmo que operei na sua vida no passado, eu sou o mesmo que te libertei, eu sou o mesmo que te salvei, eu sou o mesmo que te trouxe até aqui. Eu não mudo, eu continuo com os mesmos poderes, eu tenho todo o poder e eu posso continuar transformando você até o dia que eu for te buscar. É assim que Jesus nos apresenta. Fala assim: Júnior, e qual é então a mudança de vida que Deus vai promover em mim se eu ouvir Ele e for até Ele? Jesus dá uma resposta da mudança de vida para cada igreja. Jesus fala: se você me ouvir, se você voltar até mim, eu vou fazer isso por você. E nós vamos terminar com essa ideia. E aí Cristo, Ele se apresenta à igreja. Eu vou... Quantas horas são? 8h36. Eu vou rapidinho aqui antes, mostrando qual será o castigo de Deus se nós não nos arrependermos. E depois eu venho para o benefício. Para a igreja de Éfeso, foi chamada a lembrar, de se arrepender e voltar às primeiras obras, caso elas não obedecessem ao Senhor. Jesus as sentencia: se você não fizer isso, eu venho a ti e moverei do seu lugar o candeeiro, caso não te arrependas. Eu removerei do seu lugar a minha presença, eu removerei do seu lugar o meu espírito, eu removerei de ti. Eu não estarei no meio de vocês se vocês não se arrependerem. A igreja de Éfeso, a igreja de Esmirna, diante do martírio, é exortada a ser fiel até a morte. A de Pérgamo, dividida entre verdade e engano, mistura com o mundo, Jesus adverte: portanto, arrepende-te, e se não, venho a ti sem demora, e contra eles pelejarei com a espada da minha boca. Arrependa-te, senão eu venho com vocês com a espada da minha boca. A igreja de Tiatira, que abria as portas a uma desregrada profetisa, Jesus chama ao arrependimento, mas se recusar, ele envia o seu juízo. Ele chama os crentes fiéis a permanecerem firmes até a segunda vinda de Jesus. Então ele fala: olha, se vocês não se arrependerem, eu vou vir contra vocês com juízo. A igreja de Sardes, que recebe o alerta de Cristo, que suas obras não eram íntegras diante de Deus, Jesus alerta-os a arrependimento. Caso a igreja não se arrependa, virá o juízo. A igreja de Filadélfia, exortada a conservar o que tem, para que ninguém tome a sua coroa. Então, mesmo a igreja que se achava com pouca força, Jesus adverte: conserva o que você tem, senão vão tomar a sua coroa. E a igreja de Laodiceia, exortada a olhar para a vida na perspectiva de Cristo, a arrepender-se, pois a disciplina de Deus é um ato de amor. Então, às vezes, nós achamos que tudo o que Deus quer fazer é nos castigar, mas não, tudo o que Deus quer fazer é nos abençoar. Mas para isso, nós precisamos de atender ao chamado dele. Deus está aqui para nos revitalizar. Mas para sermos revitalizados, para deixarmos de ser lugar onde mora drogados, onde mora prostituição, onde mora tudo aquilo que não presta, e voltar a ser um lugar bonito, cheio de vida, cheio de utilidade, nós precisamos de mudar a nossa vida, mudar a nossa atitude. A igreja de Cristo, ela pode ser revitalizada, mas nós precisamos de voltar a Jesus. Se nós voltarmos a Jesus, Deus, ele deu promessas para cada uma. Para a igreja de Éfeso, Jesus fala assim: o vencedor se alimentará da árvore da vida. Oh, aleluia!
Aquele que vencer vai se alimentar da árvore da vida, é ter a vida eterna, é ter comunhão com Deus. Deus é amor. Se nós nos voltarmos ao Senhor, nós vamos comer da árvore da vida. A igreja de Esmirna: o vencedor de modo algum sofrerá o dano da segunda morte. Ao vencedor, de modo algum nós vamos experimentar o inferno, de modo algum nós vamos sofrer a segunda morte. A igreja de Pérgamo: o vencedor receberá um maná escondido, uma pedrinha branca com o seu nome escrito. Oh, aleluia! Então, ao vencedor, ele recebe a absolvição no juízo e não tem condenação com o mundo. A igreja de Tiatira: o vencedor recebe a promessa de receber autoridade sobre as nações e possuir não os encantos do pecado, mas o Senhor da glória, a estrela da manhã. Oh, aleluia! A igreja de Sardes: ao vencedor recebe a promessa de que seu nome estará no livro da vida e que será confessado diante do Pai no juízo. A igreja de Filadélfia: o vencedor recebe a promessa de ser coluna do santuário de Deus. Oh, aleluia! Coluna de sustentação do santuário de Deus. Aquele que não tem força, aquele que acha que não tem valor, passa a ser sustentação do santuário de Deus. Coluna passa a ter utilidade, passa a ter valor no santuário de Deus. Oh, aleluia! A igreja de Laodiceia: oh, aleluia, o vencedor recebe a promessa de assentar-se com ele no seu trono. Irmãos, às vezes nós achamos que não tem mais solução para a igreja como a igreja de Laodiceia, para a igreja que talvez esteja morna, para a igreja que talvez o fervor espiritual acabou completamente, mas Jesus está falando: eu posso mudar a história de vocês e vocês podem assentar comigo no meu trono. Oh, aleluia! Irmãos, por que revitalização? Porque nós precisamos de ter a convicção da nossa salvação hoje. Nós não sabemos o dia de amanhã. Nós não podemos estar crentes embolados com o mundo. Nós precisamos ser diferentes do mundo. O mundo precisa de olhar para nós, enxergar em nós Cristo. Nós precisamos de ser revitalizados, para que o mundo não veja a podridão que existe em nós, mas que o mundo veja a santificação que existe em nós. E essa santificação não é por nós mesmos, é a ação de Deus em nós, é a ação de Jesus Cristo em nós. A única coisa que nós precisamos de fazer é ir até Jesus. E você pode perguntar: onde eu vou até Jesus? Aqui, agora, Ele está aqui. A palavra do Senhor nos garante: Jesus está na sua igreja. Ele não abandonou a sua igreja, mesmo para a igreja de Laodiceia. Ele fala que está à porta, batendo: eu estou aqui. Se você abrir o seu coração, eu entro, eu faço morada, eu ceio contigo. Oh, aleluia, irmãos, Jesus está aqui. Nós vamos estudar cada igreja dessa separadamente. E hoje nós fizemos só um plano geral. E nós vamos enxergar áreas da nossa vida que precisam ser transformadas pela ação de Jesus. Toda a transformação que Deus está nos chamando a fazer não é de nós mesmos. É a ação de Jesus em nós. O remédio não é nós. O remédio é Jesus. Jesus, Ele usa a lei do Senhor no Antigo Testamento para nos apontar o nosso pecado, mas também para mostrar que a nossa restauração está nele. Não existe nada que nós possamos fazer para ser salvos, nada que nós possamos fazer para sermos revitalizados, nada que nós possamos fazer para sermos santificados, nada é por nós, tudo é por Jesus. E o que Jesus está nos dando hoje é a oportunidade de ir até Ele e falar assim: Deus, me revitaliza. Deus, eu não quero ser o centro de São Paulo, eu não quero ser a W3, eu não quero ser a São Francisco, eu não quero ser esses lugares feios, eu não quero ser a chácara Santa alguma coisa,
que é esse lugar aqui onde nós estamos, que está cheio de uso de droga, de novo, mesmas coisas que a gente via há outros tempos, agora nós estamos passando pelos mesmos problemas, porque é cíclico. Deus, eu não quero ser esse lugar cheio de podridão, onde Satanás habita. Eu quero ser templo do teu Espírito Santo. Eu quero ser morada sua. Eu quero ser a igreja que vai morar no céu. Eu quero ser o povo separado, escolhido. E Jesus está aqui. Jesus está aqui. Eu não oro a Deus para que Deus nos dê nada novo. Eu não oro a Deus para que Deus venha com um monte de sinais sobre nós e sobre a nossa igreja, sobre a nossa vida e sobre a nossa casa, sem nós estarmos preparados para ir para o céu. Se você olhar para cada milagre que Jesus fez, Jesus não só curava, Jesus salvava. Jesus não só curava, Jesus não tratava só a doença, Jesus tratava a alma. Eu não quero que nós sejamos uma igreja operosa, onde as pessoas vêm aqui para serem curadas. Eu quero que nós sejamos uma igreja que as pessoas vêm aqui para serem salvas. E depois de salvas, como consequência, a palavra diz que sinais seguem os que creem. Seguem. Nós não precisamos de fazer campanha de libertação. Nós precisamos de fazer campanha de salvação. Porque o salvo é liberto. O salvo é curado. Ah, mas eu sou salvo e estou passando por enfermidade. No mundo vocês vão ter aflições. Tem de bom ânimo. Vocês são salvos. Irmãos, Jesus está aqui. Vamos buscar a Ele, clamar a Ele. Nós não queremos viver o novo. Nós queremos viver Jesus. Nós não queremos viver algo novo de Deus. Nós queremos viver Deus. Deus do jeito que Ele é. Jesus do jeito que Ele é. Nós queremos ter a paz de Deus que excede a todo entendimento. Nós queremos ter a santificação e nós queremos ter a salvação. E nós com isso, as outras coisas correm atrás de nós. Correm atrás de nós. Correm atrás de nós. Agora nós queremos as outras coisas antes de sermos salvos, de termos Deus e de vivermos em Deus. Amém? Que o Espírito Santo nos leve a isso durante esse ano. Eu sei que talvez em áreas da nossa vida vai precisar do ano todo. Mas se você der lugar, se nós dermos lugar a Deus agora, Ele já nos transforma agora. E nós começamos a plantar bênção nas nossas vidas. E aí nós vamos começar a colher essas bênçãos bem rapidinho. Se nós deixarmos para ser transformados só no final do ano, nós não vamos ter um ano de plantação de bênção para colher bênção. Nós vamos ter um ano de plantação de maldição para colher maldição. E aí só no ano de 2025 nós vamos começar a colher bênção. Agora, se nós começarmos hoje a sermos transformados por Deus, as bênçãos do Senhor vão nos alcançar após a transformação e a salvação dele. Amém? Vamos ficar de pé. Eu queria que nós cantássemos só quero declarar seu nome, Jesus, novamente. Jesus, Ele é tudo para nós. E essa revitalização é Jesus. Essa revitalização é Jesus. Ellen, vamos fazer só com teclado? Vamos fazer mais a capela. Eu queria que nós, como igreja, tentássemos nos dar as mãos. Eu vou... Marquinhos, deixa meu pai aqui quietinho. Vem aqui, Raquel, amor. Vamos aqui. Marquinhos, vem pra cá assim. Tenta ver se você e a Ana conseguem dar a mão pro meu pai. Não, de lá. Eu estava querendo que meu pai ficasse quieto, mas tudo bem. Eu queria que a dança viesse aqui assim, ó, fazendo uma filona. Eu queria que nós fôssemos dando as mãos para nós como igreja. Pedirmos a Jesus. Vamos fazer essa ligação aqui, irmãos? Queria que nós fizéssemos uma só oração. Não, fazer ligação assim, ó. Todo mundo dá a mãozinha. Até os irmãos lá e os irmãos ir pegando a mão. Até nós pegarmos a mão de todos os irmãos como igreja. Gente, pegar na mão, por favor.
Agora sim, agora nós estamos em uma mão só, dado as mãos, e nós vamos orar como igreja. A revitalização da igreja, irmãos, precisa de todos nós. Cada um de nós somos parte do corpo de Cristo. Se nós não tivermos todos revitalizados, nós não somos revitalizados. Nós não somos uma igreja revitalizada. Vai estar um dedinho sem revitalização. Vai estar um cabelo fora do lugar. Vai dar a ponta do nariz fora do lugar. Nós precisamos de todos, como igreja, estarmos revitalizados. E quando nós declaramos Jesus sobre todas as áreas da nossa vida, nós estamos falando: Jesus, nós dependemos de Ti em todas as coisas. Quando nós falamos aqui sobre drogas, sobre depressão, sobre mente, sobre coração, sobre todas as adversidades, sobre montanhas, sobre ruas de cidade, nós estamos só exemplificando os lugares da nossa vida que precisam ser revitalizados por Jesus. Que nós possamos ser sinceros com Jesus hoje. Talvez hoje você, assim como eu, possa ter enxergado características de alguma dessas igrejas na sua vida, no seu caminhar, na sua casa. Mas o remédio está aqui, o remédio é Jesus. E nós, como igreja, seremos curados. Nós, como igreja, seremos revitalizados. Porque onde Jesus está, Ele espanta todo o mal. Aonde Jesus está, Ele traz cura. Ele traz cura de alma. Ele traz perdão de pecados. Ele traz limpeza de imundícia. Aleluia. Ele nos torna as nossas vestes sujas, alva como a neve. Aonde Jesus está, há amor, a paz. Aonde Jesus está, há recomeço. Aonde Jesus está, a plenitude do Espírito Santo. E nós declaramos Jesus nessa noite. Só quero declarar Teu nome, Jesus, sobre cada mente e coração. Eu sei que existe paz em Tua presença. Eu declaro Jesus. Eu só quero declarar Teu nome, Jesus. Até todo vício começar a se quebrar. Declarando esperança e liberdade. Oh, aleluia. Eu declaro Jesus. Cadeias, Ele dissipa as trevas, Ele está queimando em nós, tirando toda a monidão. Oh, aleluia! Eu só quero declarar Teu nome, Jesus, sobre todo medo e toda ansiedade, sobre cada alma cativa pela depressão. Eu declaro Jesus. Teu nome
Jesus aonde está precisando de vida na sua casa. Jesus nas montanhas e nas ruas da cidade. Jesus na escuridão, sobre cada opressão. Sobre a minha família eu declaro o santo nome, Jesus. Jesus nas montanhas e nas ruas da cidade. Jesus na escuridão, sobre cada opressão. Sobre a minha família, sobre a minha casa, sobre o meu filho. Jesus. Jesus nos hospitais, Jesus no Grande Colorado, Jesus em Brasília, Jesus na esplanada dos ministérios, Jesus na Câmara, no Senado, Jesus na presidência da República, Jesus no palácio aqui do governo do Estado, do Distrito Federal, Jesus em cada governo desse país, Jesus em cada governo desse mundo. Jesus, onde tiver uma pessoa doente agora, Jesus, onde tiver um perdido agora, Jesus, onde tiver alguém precisando de libertação agora, Jesus, na vida de cada crente agora, sendo restaurado, sendo revitalizado, Jesus trazendo vida àquilo que está morto, Jesus trazendo atualização àquilo que ficou lá no passado. Jesus, 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 Tu és o nosso remédio. Jesus, Tu és o nosso remédio. Jesus, Tu és a nossa esperança. Jesus, Tu és o nosso tudo. Jesus, nós dependemos do Senhor. Jesus, nos revitalize. Oh, Jesus, 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 Jesus. O Senhor tem poder, Jesus. O Senhor tem poder, Jesus. Oh, aleluia. Oh, aleluia. 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 Oh, aleluia. Teu nome é poder.
para João ali na ilha de Patmos. Ao que vencer, oh aleluia, eu farei sentar comigo no trono. Oh Xarandacandá. Deus, nós queremos ser essa igreja vitoriosa. A palavra do Senhor a João é: quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Que nós possamos dar ouvido à voz do Senhor. Que nós possamos dar ouvido à voz do Senhor. Em nome de Jesus. Que nós não sejamos como essas 7 igrejas que não ouviram a voz do Senhor e hoje elas não existem mais. Essa região onde Deus foi tão claro, tem menos de 1% dos cristãos. Que nós não sejamos tão duros de coração a ponto de não ouvirmos a voz do Senhor e sermos destruídos, mas que nós sejamos dados como os vencedores que vão herdar a vida eterna com Cristo. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. O remédio para a igreja é Jesus. E o remédio para a igreja não abandonou a igreja. Ele continua no meio de nós. Oh, aleluia.